Claricinha? Já que Fala tem bem inglês, né? uma cineasta na sala, ninguém melhor para gravar, né? Viu? Alexandre, desculpa aí o contratempo, mas quem manda ser importante, ser querido, todo mundo quer gravar, eu vou fazer o quê? Não estava programado. Não estava programado. Gente Não, que importante é isso. assim, né, Clarice? Gravar para entrar para os anais da história, isso aí, tem Pois que é, É, Coloca exatamente. lá no cuidado. Instagram, que a gente está no Zoom. Ah, tem que botar lá. Como é que bota? Eu não sei, Edson. Ô, Rosana, você pode avisar lá no Instagram? Eu acho que é só pôr o link lá, mandar o link lá. É, ela vai tentar agora. Só copiar. Todo mundo aí? Todo mundo aqui já? Não estou vendo a Cláudia. Cadê? Bruna já está aqui, Cláudia já está aqui. Podemos começar então? Podemos? Então, depois desse pequeno contratempo, que só acontece com gente importante, quem manda ser importante, Alexandre, todo mundo quer te gravar, todo mundo quer registrar esse momento tão legal, tão importante para a gente. Enfim, Alexandre é teólogo, Alexandre é filósofo, professor de filosofia do Pedro II, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de diversos livros relativos à filosofia, pensamento contemporâneo, propõe grandes reflexões e afirmo sem medo de errar, não é porque é meu amigo, mas além de ser meu amigo, para nossa satisfação, é um dos pensadores contemporâneos mais importantes, que traz para a gente um trabalho, uma obra fundamentais, trabalhos e obras fundamentais. E para a gente é um grande privilégio, uma grande alegria ter aqui Alexandre Marques Cabral na nossa turma de Cultura e Idioma Iorubá da UF, falando sobre as suas experiências nas pesquisas sobre a Umbanda. Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marcinho. Poxa, que privilégio estar com você. Era para eu estar fazendo esse curso com vocês, mas o professor de vocês mandou o negócio lá do folder, da divulgação, o link para mim, e já, quando eu entrei, o prazo já tinha acabado. E eu fiquei tão mal que eu quase fiz uma macumba contra ele. Então, ele... Eu liguei para ele, ele falou, que pena, a gente vê depois, no próximo semestre e tal. E era uma pena mesmo, porque eu estava muito amarradão de fazer esse curso. E vou entrar para estudar com ele, que é um mestre assim, espetacular. Já fiz um curso com ele na UERJ, um curso de extensão lá. E a gente se inscreveu para fazer um curso de Iorubá, entrou a pandemia, me devolveram o dinheiro, eu fiquei revoltado. E agora estou vendo vocês aqui, estou com uma grande inveja. Se vocês passarem mal hoje é por causa da minha inveja, não é mais nada. É meramente... E não tem esse negócio de inveja branca, não. É inveja, só tem uma, e é a minha. Então, eu vim hoje aqui com muita gratidão pela amizade com o Marcinho. A gente se conhece há algum tempo. A gente já fez muitos trabalhos interreligiosos, muitos. Já fizemos muitas loucuras interreligiosas. E é muito bom trabalhar junto academicamente, né? O Marcinho está estudando na UERJ também, a gente se vê quase toda hora, e agora vendo esse curso dele, é muito legal poder ver esse caminho dele de levar uma série de sabedorias que são ancestrais, são lindas, são revolucionárias, são, sabe, pujantes. É muito bom ver o Marcinho levando isso. E saber que a gente tem uma pessoa com, sabe, com o nível dele e com uma capacidade crítica, intelectual, assim, que é realmente muito boa. Então, eu estou aqui com muita gratidão. O que eu vou fazer hoje, rapidamente, é mostrar para vocês certas pesquisas que eu tenho realizado no interior da Umbanda. Eu não falaria nem Umbanda no singular, eu falaria Umbandas no plural.
E eu tenho tentado pensar certas metodologias de acesso a essa pluralidade. E sem recorrer meramente a algumas pesquisas antropológicas, sociológicas, teológicas, sobre a Umbanda como uma espécie de quadro, de código a priori que vai delimitar, definir, vai dizer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Não, eu queria fazer diferente. E isso começou na minha estrada pessoal de vida. Eu sou de tradição protestante e sempre digo que eu sou um ultra-protestante ecumênico, mas ultra mesmo. Sou tão protestante que eu me tornei anti-evangélico. E olha que os evangélicos são, no Brasil, considerados protestantes. Só que protestantismo é algo que na Europa se tornou uma coisa. No Brasil, a maior parte dos protestantes foram escravocratas. Os nossos movimentos evangélicos foram movimentos escravocratas, na maior parte, não na totalidade. No século XIX, quando vieram os missionários do sul dos Estados Unidos, os sulistas eram escravocratas. E o primeiro missionário estadunidense que chegou aqui, ficou no interior de São Paulo, veio para cá porque a abolição não tinha acontecido. Então, eu tive que me tornar anti-evangélico porque sou protestante. Mas, na verdade, como eu conheci um Jesus vindo da teologia da libertação, de certas reflexões latino-americanas muito importantes do século XX, acabou que eu me deparei com esse não lugar, que é o lugar do Jesus bíblico, que diz que não tem onde reclinar a cabeça. E comecei a pensar que talvez Jesus estivesse não somente nas favelas, não somente nas senzalas, do período escravocrata, nas tribos indígenas, mas, de repente, eu notei que Jesus estava nos terreiros. E também não foi porque eu estava afim, não, porque um pai de santo me chamou para falar no terreiro dele, no 13 de maio, que é dia do preto velho e da preta velha, mas é dia da abolição da escravatura. E me chamou para falar sobre cristianismo e escravidão em 2007. Eu e minha esposa fomos, minha esposa entrou para tomar um passe e incorporou o caboclo dela. E eu pensei na hora, eu não tenho muitos bons modos, por isso que eu gosto de pombagira, né? Eu não tenho muitos bons modos, eu na hora pensei, fudeu. Eu pensei, fudeu, porque minha esposa, sabe? Eu fui ordenado pastor presbiteriano de 2001, então eu tinha essa pegada de diálogo interreligioso e tal. Desde do ano 2000, eu faço casamentos homoafetivos, então eu tinha essa pegada muito crítica, mas na minha casa, minha esposa incorporar um caboclo era um negócio meio inimaginável, sabe? E, de repente, ela incorpora. E aquilo abriu para mim um horizonte muito importante de vida, existencialmente falando. Rapidamente, eu comecei a me confrontar com o fato de que eu tinha que entrar nesse universo e perceber que esse não lugar do Jesus de Nazaré, não do Jesus das tradições cristãs, que é outro Jesus, com certeza, não o Jesus das bancadas cristãs políticas no Brasil, mas esse Jesus de Nazaré talvez tivesse outros não lugares. E, aos poucos, a Umbanda, o Candomblé bastante, mas a Umbanda entrou em mim. E entrou em mim como tema de pesquisa. Em 2018, eu conheci antes uma mãe de santo, que é uma amiga minha pessoal, numa palestra sobre intolerância religiosa. Ela tinha sido pastora da Igreja Renascer. Saiu de lá, e está gravando aqui, não vou dizer os motivos, mas saiu da igreja, e ela era de tradição umbandista. Ela tinha rejeitado a sua tradição, porque ela se casou com um evangélico, ela se tornou pastora, descobriu uma série de coisas que ela não gostava, retornou à religião umbandista, pedindo perdão, e as guias e os guias se lixaram para isso. Falaram, não, a gente está te esperando aqui, você pode ir, que a gente está te esperando aqui. E a gente participou de um evento, e na semana seguinte eu a chamei para celebrar comigo um culto interreligioso que teria Eucaristia cristã. E falei para ela, chama os seus guias e que eles celebrem comigo a nossa Eucaristia. Ela falou no evento que eu organizei, e na hora da Eucaristia, a vovó Cambinda do Cruzeiro das Almas incorporou nela e celebrou a Eucaristia comigo. E vovó Cambinda foi tão generosa que ela falou dentro do idioma tradicional cristão, porque é um idioma. E eu achei aquilo
tanta generosidade, que eu falei, eu tenho que entrar aí, eu tenho que conhecer mais. Porque nos terreiros dessa mulher que é negra, dessa mãe de santo negra, violentada sexualmente, está no meu livro sobre o malandro, Teologia da Malandragem, que tem um histórico de dor, de sofrimento. No terreiro dela, a vovó fala diferente. Mas ela fez questão de respeitar o público. E ela abençoou as pessoas. No dia 8 de março de 2019, eu fui celebrar um culto, chamei a mãe de santo e falei assim, a gente vai celebrar o Dia da Mulher. Vou fazer uma loucura aqui. Deixa a Pombagira falar no meio do culto. A Pombagira foi lá, Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas, e fez o sermão do culto sobre feminismo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Desculpe o português, mas já que é Pombagira e malandro que está em jogo aqui, eu falei, foda-se. Agora eu já estou na merda, eu vou ficar mais na merda. Fui a uma gira de Umbanda. Isso já tinha acontecido em 2018. E falaram para mim que o malandro dessa mãe de santo, todo mundo que queria falar sobre a história dele, que ele gostava de contar a história, mas gostaria de escrever sobre a história dele. Todo mundo que se aproximava, ele falava assim, não. Ainda vai acontecer, ainda vai acontecer, ainda vai acontecer. Eu fui numa gira, no final da gira vieram os malandros e as malandras. E lá é uma Umbanda com matrizes negras muito acentuadas, que me interessa demais, diga-se de passagem. Eu entendo o lugar do espiritismo de Kardec nas Umbandas. Isso tem o seu processo histórico no Sudeste, sobretudo do Brasil, depois da década de 1930. Tem muitas pesquisas sobre isso. Mas eu queria muito mais uma Umbanda mais negra. E lá é um lugar muito importante para isso. Ela preserva isso. Muitos elementos de Angola, né? Muitos elementos de um molocô. Eu achava aquilo muito bonito, generoso. Tal. No final, eu já estava preparando para ir embora, o malandro veio, me chamou e falou assim, pega o papel e pega a caneta. Aí falou assim, a gente escolheu que você vai escrever um livro. Eu falei, o livro de quê? Que livro é esse? Um livro sobre ele, sobre malandragem. Eu já estava meio na merda mesmo, eu falei, quer saber de uma coisa? Já estou na merda, vou ficar mais ainda, e fui. E comecei a entrevistar sem parar ele, uma série de malandros, malandras, e como eles apareciam nas giras de Exu, portanto, né, nas falanges ligadas a Exu, eu falei, vou entrevistar também Pombagira, os Exus de Umbanda, masculinos e tal, e fui. E aí que aquilo ali me contaminou profundamente. Profundamente. E ao invés de eu me orientar na pesquisa pelos dados de antropólogas, que são bastante, agora, graças a Deus, tem muita gente, né? Na sociologia de São Paulo, tem muita gente na USP estudando Umbanda, Candomblé, né? Batuque de Xangô, tem muita gente séria estudando, e eu li isso. Mas eu falei o seguinte, eu fiz tese de doutorado em filosofia e em teologia, 2 teses. Então, minha área de pesquisa é filosofia da religião, basicamente. Filosofia política da religião, ética e religião e tal. E eu sei que tem muitas maneiras de a gente entrar nos ambientes religiosos. E cada maneira da gente entrar tem uma pergunta subjacente. A pergunta mais comum é, o que é isso? O que é o malandro? O que é malandragem? O que é Umbanda? O que é Candomblé? O que é Queto? Sabe? O que é Ogum? O que é Yansan? O que é? É uma pergunta que nasce nos gregos e se tornou hegemônica na nossa cultura. A minha pergunta não é essa. Eu coloquei algumas perguntas, eu vou narrar para vocês, que orientam até agora a minha pesquisa, ainda não encontrei razões para mudar muito. E as perguntas são, quem nós nos tornamos por meio do aparelho religioso que aderimos? Quem nós nos tornamos por meio do aparelho religioso que aderimos? Segunda pergunta. Quem podemos ser por meio dessa religiosidade que exercemos? Ou seja, primeira pergunta, quem nós nos tornamos, portanto,
O que esses aparelhos religiosos fazem da gente? Depois, quem podemos ser pela maneira que nós exercemos a religiosidade através desse aparelho? Aqui tem, então, duas perguntas. Quem? Quem? Essa pergunta, ela nasce de duas perguntas que são conectadas. Na verdade, não são duas perguntas, são duas questões. Eu diria da seguinte maneira: quem nós somos depende do modo como fazemos o que nós fazemos. Do modo como nós fazemos o que nós fazemos. Em outras palavras, na pergunta quem, está integrado o que fazemos e como fazemos. Só para lembrar uma aula espetacular do Marcinho, que está aqui, na UERJ, ele estava falando uma vez sobre a ideia de Odu. Aliás, está no meu livro sobre o malandro. Aliás, eu cito ele, para mim, a grande referência, né, que me orientou na parte sobre Exu. Então, Odu. Eu me lembro do Márcio, ele participou de um evento que eu estava organizando em Botafogo, e o Márcio falando que essa noção de caminho, essa noção de destino, vou usar essa expressão que não é dele, é da Clarice Lispector, nasce das reticências e se destina às reticências. Nasce das reticências e se destina às reticências. E eu me lembro do Márcio falando que os caminhos, os odus, os destinos, eles dependem muito do modo como nós atuamos. Do modo como atuamos. Para romper a ideia tradicional de destino, de pré-programação. Era isso que ele estava falando. Essa minha pergunta, ela articula quem, o que fazemos e como fazemos. Portanto, ela parte de um pressuposto. Aparelhos religiosos nos condicionam, mas não nos determinam. Aparelhos religiosos nos condicionam, porém não nos determinam. E toda aparelhagem, ela tem símbolos. Em algumas religiões tem doutrinas, tem mitos, algumas têm livros, tem ritos, algumas têm leis, como no caso da tradição semita, né, judaico-muçulmano-cristã. É a mesma base semita. A ideia de lei é uma ideia muito importante, da Torá. Outras tradições religiosas não têm isso, ou questionam isso, como o Zen budismo. O problema, então, é que a gente não pode estudar o fenômeno religioso como algo estático. A gente tem que estudar dinâmicas relacionais. Eu não posso falar o candomblé. Eu tenho que falar verbalmente como as relações nos candomblés se dão. Naqueles aparelhos, no modo como as pessoas atuam, como elas recebem, como que elas assimilam, como se elas se apropriam, como elas ressignificam. É uma dinâmica, não é um bloco congelado. Daí a terceira pergunta minha, que me interessa muito. O que pode esta religião na relação com estas pessoas? O que pode? Dito de outra maneira, qual a potência de um aparelho religioso na relação com estas pessoas em questão? Pode muita coisa. Século XIII, na Itália, foi a mesma religião, era do Papa Inocêncio III, o Papa mais poderoso da história do catolicismo romano, um grande inquisidor, e foi o Papa que se deparou com um cara chamado Francisco de Assis. O mesmo catolicismo possibilitou Francisco de Assis e Inocêncio III. O que pode? Qual é a potência? É isso. E quarta questão. Ela deriva de uma outra observação. Por mais que nós, religiosos e religiosas, falemos em outro mundo, falemos em, sei lá, como diz o Márcio, 9 oruns, sendo um deles o próprio Aie, a própria terra. Falemos em céu, em reencarnação, em juízo final, em purgatório. Quem está falando é a gente. Eu, Alexandre Marques Cabral, que estou aqui em Laranjeiras, falando agora com vocês. Em outras palavras,
aparelhos religiosos, discursos religiosos, práticas religiosas, o exercício da religiosidade nasce da terra e atua na terra, ainda que fale dos céus. Emily Durkheim disse isso. Toda vez que uma religião fala da transcendência, ela fala daqui de baixo, com a voz de quem vive na terra. Isso significa que disso surge uma quarta pergunta. O que tal religião possibilita no mundo, nesta vida, incluindo nela as múltiplas experiências de morte? O que elas possibilitam nos ser na vida, nesta vida, aqui, diante do Zoom, nesses retângulozinhos? É aqui que ela está atuando. As nossas religiosidades estão atuando aqui. Então, com essas questões, eu diria o seguinte: o meu problema ao estudar Umbanda é um problema qualitativo, dos modos de vida, dos modos de ser, das formas de existir, de coabitar o planeta, a cultura, a sociedade, a política, as relações éticas, ainda que nos aparelhos religiosos umbandistas, que têm diferenças gritantes. Muitos lugares que eu vou pesquisar, as pessoas não sabem nem quem é Kardec. Outras pessoas que frequentam a Umbanda só conhecem a Umbanda falando de Kardec. Então, eu estou falando assim, eu estou fazendo caricaturas. Certos lugares de Umbanda, você chega, tem um Gongá e tem um Sagrado Coração de Jesus, um ícone católico, que tem uma piedade medieval. Aí do lado tem um índio, um caboclo boiadeiro. É muito maneiro isso, eu acho maluco, acho genial. Mas a ênfase está naquele pilar. Na casa da mãe Viviane, o Jesus está no cantinho. Entende? Porque ela é filha de Ançã. Então tem a Ançã, que é mó gata, tá lá. E tem um monte de preto velho, preta velha, lindos. Ali não tem o eixo do Sagrado Coração de Jesus, entende? Então, apesar disso, eu quero entrar com o problema da qualidade. Que modos de ser. Então, eu não estou aqui para defender doutrina, nem instituições. E por isso eu vou pesquisar com essa referência de alguns autores e autoras que eu leio, é claro, mas vou usar uma frase bonita, que é de Rubem Alves, de uma obra chamada O Enigma da Religião. Ele diz: a religião não vive no plano dos fatos, mas no reino da possibilidade. Religião não vive no plano dos fatos, mas no reino da possibilidade. E aí ele diz: a religiosidade mostra que o possível é maior do que o real. O possível é maior do que o real. Então, eu não estou aqui para legitimar a doutrina X, Y, Z, a prática da mãe de santo, do pai de santo. Eu nem quero saber. Aliás, eu quero saber só porque eu entro nisso. Mas eu não quero me perder nisso. Eu quero saber que possibilidades podem nascer. Essa é a minha maneira de me aproximar. E foi assim que, quando o malandro, o seu Zé, ele nem gosta de ser chamado de seu Zé, ele gosta de ser chamado de mestre malandrinho. Quando ele me colocou, quando ele me escolheu, eu não escolhi nada, eu nem queria pesquisar, para escrever, que eu já estava meio que interessado nesse horizonte, que é muito plural, eu falei, eu vou entrar nele, eu quero ouvi-lo. E eu quero ouvir as experiências das pessoas que lidam com ele. Por exemplo, no livro, aqui eu posso falar, mas eu não posso dizer detalhes, porque eu não posso revelar o nome da pessoa. Eu conversei com o antigo chefe do tráfico de drogas do Comando Vermelho, aqui do lado, perto de mim, aqui no Estácio. E que ele atribui o fato dele não ter morrido numa emboscada ao seu Zé. E ele disse que uma das vezes que ele foi salvo, o seu Zé tinha falado para ele que ia mandar para ele uma mulher para socorrê-lo. E ele viu Maria Padilha. E ele me contou os detalhes, eu só pude contar no livro uma parte. Então eu entrevistei pessoas que estavam ligadas a ele, às práticas dele, a devoção a ele,
além da família da mãe de santo e a própria mãe de santo, e a história de dor. É ali que esse Zé aparece, não é o Zé, esse Zé. E eu estou interessado nesse, e não no. E eu estou interessado a qualidade dessas experiências que estão nascendo dessas relações. Aliás, eu sou uma pessoa de tradição cristã e eu não aguento mais doutrina. Estou de saco cheio de doutrina. Quero que doutrina vá para a puta que pariu. Eu não aguento mais essa merda. E quem fica falando em nome da verdade, que sabe que não sabe o que a Bíblia diz, não diz. A Bíblia católica tem 73 livros, a protestante 66. São mais de 1000 páginas. Sabe, você acha que você sabe aquilo tudo? É uma pluralidade de tradições escrita com quase 2 milênios de produção literária. Você acha que a pessoa vai saber? Se eu viver 500 vidas, eu não sei o que é aquilo. Mas todo mundo acha que sabe. Então eu não quero mais uma tradição religiosa para eu ter a pretensão que eu achei que podia ter um dia, de saber o que é, de definir. Por isso eu vou mostrar para vocês hoje, rapidamente, como anda essa pesquisa. Não só com malandros e malandras, mas, sobretudo, pombagiras. Porque eu sou apaixonado mesmo por pombagira. O malandro me chamou e depois disse que eu era para escrever outras coisas. Mas as pombagiras são apaixonantes. E uma delas disse que é minha namorada. Então, a Padilha das 7 Cruzadas disse que é minha namorada. Ela disse que enquanto eu estou vivendo aqui, eu posso pegar todo mundo. E ela também. Mas quando eu sair daqui e encontrar ela em Aruanda, eu estou ferrado. Entendeu? Ela falou que eu estou ferrado. Então, eu vou curtir enquanto estou aqui. Então, eu queria ler para vocês algumas entrevistas minhas e fazer uma espécie de costura para tentar pensar essas perguntas que eu coloquei, que são 4. Entende? É só isso. E aí a gente pode discutir aqui conforme o desejo de vocês. Legal? E aqui não tem nenhuma pretensão à verdade de nada. Nada, nada. Eu estou interessado nas formas de vida, nas possibilidades que se abrem. E nada mais. Eu vou falar só das entrevistas que eu fiz esse ano. Apesar da pandemia, eu tive 3 grandes entrevistas. Uma das pessoas entrevistadas, uma dos aparelhos, ou do cavalo, como quiserem, ou da médium, está presente aqui, que é a Clarice. Mas antes da Clarice, eu entrevistei uma malandra que veio aqui em casa. Vocês devem conhecer a Maria Navalha. E o cavalo dela, eu peguei no colo. E eu que a levei, em 2017, a um terreiro em Engenho de Dentro. Foi quando ela teve a primeira experiência e mudou o caminho dela, mudou a vida dela. Então, ela, com muita generosidade, veio aqui em casa, incorporou, ela parece o Ben 10, sabe? Cada hora é um personagem, ela incorporou uma galera, e dentro dessa galera veio Maria Navalha. E eu comecei a bater um papo com ela e falei assim, eu posso entrevistar a senhora? Aí ela falou, claro. Ela falou que você sabe que você pode, tal. Aí, de repente, eu tenho para as pombagiras, geralmente, 11 questões que eu estipulei como importantes para a minha pesquisa. São 11 questões que me orientam inicialmente. Eu falei, olha, eu vou fazer algumas, você vê até onde a senhora quer responder. A primeira pergunta foi bem básica. Eu falei assim, alguns lugares dizem que vocês não têm relação necessária com Exu, com a falange Exu. Mas vocês vêm, geralmente, ligados à falange Exu. Por que isso? E o que a senhora... Não estou percebendo... Ah, tá, Márcio, obrigado. O que a senhora pensa disso? E ela disse assim, olha, quando nós baixa gingando. Nós não tem precisão. O corpo balança. Exu é o que todo ser humano quer ser e tem medo. Quer balançar, quer gingar, quer dançar, mas tem medo. Exu quer andar para frente, para trás, para o lado, para o outro, ao mesmo tempo. Todo mundo tem medo disso, mas malandragem faz com que Sun-Ce seja assim. Aí ela termina. Por isso nós vem com Exu.
Eu perguntei, mas por quê? E o que entendem por esse Exu de Umbanda? Porque cada lugar eu leio uma coisa e eu gostaria de ouvir da senhora, sem dizer para a senhora o que eu já li. Aí ela fala assim, o povo tem problema com Exu na terra, né? É por causa desse negócio de vocês. Burocracia. Eu achei maravilhoso. Burocracia. Eu concordo com ela. Pô, é claro, o problema é burocracia. Malandro tem postura de malandro carioca. E o povo tem preconceito. E tem que botar tudo numa caixinha. É a burocracia. É isso que ela está chamando. Não faz diferença malandro e Exu. Tudo é movimento e criação. Tudo é movimento e criação. Aí eu falei, mas por que Maria Navalha? Você é uma malandra, a maior parte dos Exus femininos de Umbanda tem o nome Maria. Isso sempre me chamou a atenção. Pretas velhas, muitas têm o nome de Maria. E eu sempre faço a mesma pergunta a elas. Tem alguma relação com a Maria, mãe de Jesus? Uma vez que esse nome foi legado na nossa tradição da mãe de Jesus? Eu vou ler para vocês depois outras pessoas que eu entrevistei. Olha a resposta dessa malandra. Maria é um nome dado a toda mulher, mesmo que não tenha esse nome. Maria é a mulher que deu a vida a seu filho e o mundo matou. É Jesus. A igreja transformou Maria nesse folclore que você conhece, que você conhece. A igreja não quer vincular a imagem de Maria ao ser humano, mas a Deus. Duvido que Maria não teve raiva, não teve medo, não teve dor, não teve alegria. A Maria da igreja é oprimida. Nós somos a libertação de Maria. Nós somos a Maria de carne e osso. Nós somos a libertação de Maria. Nós somos Maria de carne e osso. A conversa continuou. Já vou terminar aqui, que a conversa é muito grande, mas vai lá. E eu perguntei, o que então uma malandra pode promover numa mulher, já que ela criticou o fato da Maria da igreja ser oprimida? Ela diz assim, a gente é o que a mulher oprimida quer ser e não pode. A gente mostra para a mulher oprimida que ela não precisa morrer assim. Eu estou dizendo é que eu entrevistei esse ano, no meu último livro, o último capítulo, são entrevistas de 2 anos. Eu uso várias outras referências. Mas eu estou dizendo uma que aconteceu agora aqui, há menos de 2 meses, na minha casa. Vou ler mais uma entrevista. Só perguntas rápidas. Perguntei, dia 15/6, Clarice estava comigo, Engenho de Dentro, para... 15/6, não, perdão. Perguntei semana passada, dia 8/6, para Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas, sobre o que significa ser uma pombogira. Ao invés de ficar analisando etimologicamente, da onde que vem, qual é a palavra, o que cada pombagira diz sobre o que é ser pombagira? Essa é uma pergunta que me atrai bastante. Ela disse assim, pombagira é despertar de dentro da mulher tudo que está reprimido. Pombagira é liberdade. Pombagira não mede palavra. Pombagira é voz da mulher que foi silenciada na terra. Se a pombagira é coisa ruim do capeta, eu não sei. Eu sei que eu tiro coisa ruim de muita gente. Acho isso fantástica. Moral e bom costume. Agora é a educação dela, né? Moral e bom costume estão fudendo muita gente até hoje. Por causa da moral e do bom costume, a mulher sofre o que sofre. A pombagira faz esse negócio aí
que vocês gostam de chamar de desconstrução. Aí eu perguntei, há alguma coisa de terapêutico na pombagira? Uma vez que a palavra terapeia em grego significa cura. Há alguma coisa de terapêutico? Ela diz, como eu disse, seu moço, linguagem da pombagira é linguagem da liberdade. A gente fala assim para quebrar o gelo. E nos chamam de guia. Guia é o quê, caralho? Educação da pombagira, não é minha, né? Eu jamais falaria caralho. Uma palavra muito profunda. É uma conselheira. Passa conselho porque tem experiência, já viveu na Terra, pode mostrar caminhos e mostrar que tem caminho que a pessoa vai se fuder. É maravilhoso. Quem faz caminhador é a pessoa, não o guia. Por isso pombagira fala assim, toca na ferida, toca naquilo que dói dentro e mostra que pode ter outro caminho. Pombagira não cura, mas mostra que tem cura. Pombagira não cura, mas mostra que tem cura. Mais uma. Anteontem, eu entrevistei a pombagira dessa que está aqui na nossa frente, a Clarice, e fiz perguntas semelhantes a outra pombagira. Eu comecei perguntando, então, qual o significado da pombagira e como você pode reconhecer uma pombagira. Ela me respondeu assim, tem que tomar muito cuidado quando se diz isso é uma pombagira. Parece que ela leu Derrida, sabe? A pombagira da Clarice, ela leu Derrida. É a Maria Mulambo das Almas. Acho que ela leu Derrida. Derrida fala isso que eu vou falar agora. Mesmo na Umbanda, que prega liberdade desses oprimidos, pode ter vício e dizer que uma coisa é assim e não pode ser outra. Pombagira é assim e assado, caboclo é assim e assado. Cada pombagira tem sua história, tem seu trejeito, tem seu falador. Tem que tomar cuidado para não enquadrar a pombagira. Pombagira é o contrário do enquadrado. Cada risada de uma pombagira é a sua própria risada. Cada forma que a pombagira fala com a filha é uma forma e de mais ninguém. Quando se diz que pombagira é Exu mulher, e é o feminismo, e é o feminino, isso tem sentido. Há muitas e muitas luas, a mulher é dividida. De um lado é a mulher santa, do outro, na mesma mulher, é a puta. Desse lado da puta, o homado, né, o homem, quer matar. Isso quer dizer as diversas formas que se pode falar de matar. A Umbanda recoloca a sexualidade da mulher em outro lugar. Cada vez que eu incorporo nessa menina, que é a Clarice, é um pouco da couraça dela que vai embora e chega outra liberdade. Por fim, já estou terminando as entrevistas que eu fiz, eu perguntei para ela, mas a forma como vocês falam, que me interessa muito, tem o gesto, tem o palavrão, tem o riso, a gargalhada, que ninguém contou piada, né? Sempre me chamou a atenção. Tem os lugares do palavrão, tem os lugares das gargalhadas. Eu fiz isso para umas 20 pombagiras. Então, eu estou falando só as 3 desse ano, só as 2 desse ano e a malandra desse ano. E ela disse para mim o seguinte, em nome de Deus, se fez divisão no corpo da mulher, que é santa e puta. Por isso, associam os Exus e as pombagiras ao diabo. Se foi em nome de Deus que se fez isso, eu quero é jantar com o diabo. Se foi em nome de Deus que se fez isso, em nome dos bons costumes, eu quero falar palavrão. No jogo disso aí que vocês chamam de futebol, o palavrão descarrega, né, seu moço?
Mas, no terreiro, no espaço religioso e sagrado, o espaço dos bons costumes, nesse espaço, o palavrão cria esse choque que faz essa camutina na cabeça pensar de outra forma. Nós fala palavrão para confundir cabeça. Me chamam de povo de rua. Se sou da rua, não tenho casa. Se não tenho casa, sou das encruzilhadas. A encruzilhada, seu moço, é o X da questão. Não é assim que vocês falam? Não é inversão, é o X. Não é inversão, é o X. Cara, isso me abriu milhares de coisas. Mas milhares de coisas. Uma das coisas que eu discuti com ela é que ela sempre assumia um lado maldito, mas não para inverter os lados. O que era sagrado vira profano e o que é profano vira sagrado. É para perverter as hierarquias. No livro que eu falo sobre Pombagira, eu uso um autor italiano, Agamben, Giorgio Agamben, que chama isso de profanação. Profanação é recuperar o que foi sacralizado de um modo, num espaço de liberdade para que outra coisa possa ser criada através dele. E no meu livro eu falo em 4 profanações da Pombagira. Primeira, transformo o falocentrismo, né, esse pênis como eixo de uma compreensão um tanto vulgar de Exu, numa emancipação do Exu do patriarcal, ainda ligado a regimes patriarcais, sobretudo no Brasil colonial, ao que a Maria Padilha, rainha das 7 Cruzadas, falou para mim, que é: nós somos a buceta de Exu que faltava. Expressão dela. Nós somos a buceta de Exu que faltava. Depois eu perguntei a elas o que elas acham dessa figura. Isso eu estou falando de pesquisas de mais de 2 anos. Essa ideia de elas serem Marias. Vou ler para vocês uma entrevista de 2019. Dona Sete disse assim para mim: Pombagira é a libertação do machismo. Se você olhar, moço, é justamente isso. Aí não entra só a libertação do machismo, mas entra ainda a libertação da mulher preta. Antigamente, a mulher branca era para fazer casador, né? Matrimônio, contrair matrimônio. Com a preta, era para fazer fornicador. A Pombagira tem que bater de frente com isso. Tem de mandar se fuder e tomar no cu. Não pode ter submissão. Não pode ter submissão. A dona Cabaré respondeu para mim em 2019. Pombagira é entidade feminista. A libertação vem da mulher. Ninguém dá para a mulher. Por isso tem que ter autoconfiança. Mas a mulher sempre foi desrespeitada e isso tira seu amor próprio. Pombagira veio mostrar que é possível ter amor próprio. Pombagira, Dona Sete, nós viemos mostrar o sagrado que há em tudo que disseram ser profano. Por isso nós mostra o peito e diz: é isso aqui que vocês têm medo? Foda-se. E nós mostramos que somos livres. Nós mostramos que somos livres. Então, o que eu quero dizer? Olha, eu estou dizendo só algumas, tem muitas outras. É que eu quero ouvir essas palavras, pessoas de lugares muito diferentes. Eu fui para a Baixada Fluminense em fevereiro do ano passado, num sol a pino, eu passando mal, numa laje, para a Dona Cabaré me receber e conversar comigo 1h30. Não para eu impor um discurso, não para eu falar que isso tem a ver com karma, tem a ver com culpa, tem a ver com evolução, tem a ver com, sei lá, a fé de Paulo. É ouvir. E ser aquilo que o Deleuze chamava de intercessor. Ser um mediador, não para interpretar segundo o que eu quero, mas para elaborar discursos e apresentar aquilo que me interpenetrou à medida que eu ouvi, eu tive um encontro, eu experimentei. Entende? Então, isso é importante. E
por causa disso, quando eu escrevi o livro do Malandro, eu aprendi coisas sobre a história do Rio que ele me mostrou, que a mãe de santo não sabia, que ninguém sabia. Me falou sobre a roda dos enjeitados, me falou sobre a história da capoeira, me falou sobre a revolta da vacina. Essa mãe de santo não tem estudo universitário. E pedia para eu ler. Vai lá, seu moço, vê lá. E eu fui, procurei e vi os documentos, e alguns eu coloquei. E fez questão de me mostrar. Eu quero que esse livro apareça, porque as pessoas têm má ideia de que é malandragem. E ele dizia que há duas malandragens, desonesta e honesta. E a malandragem honesta, diz ele, assim como disse a dona Sete para mim, é aquela que vive como um capoeirista. Malandro disse isso para mim. Mas não derruba os outros, porque só o desonesto derruba os outros para se sentir livre, diz ele. Aí ele diz, derruba os obstáculos e exige respeito, diz ele. E aí ele fala, a malandragem tem como essência a liberdade. Aí eu perguntei, mas o que é liberdade? E esse seu Zé disse para mim, ser livre é não abaixar a cabeça para ninguém, mas não abaixar a cabeça de ninguém. Perguntei à dona Sete, qual é a essência da sua mensagem? Ela, a liberdade. Mas o que é ser livre? É não ser oprimida e não oprimir. Perguntei a Maria Mulambo das Almas, da Clarice, que está aqui. Mas a senhora disse, só fala em liberdade. Qual é o eixo da sua ética? Ela falou, a liberdade. Mas o que é liberdade? Ela diz, ela usou a expressão do Reich. A pombagira dela é a leitora de Reich. Ela disse assim, desfazer as couraças e mostrar para a mulher que ela não pode ter medo de enfrentar o mar. Aí eu comecei a rir, porque eu estava pensando numa passagem bíblica de Êxodo 14, verso 15. E aí ela falou, pediu para eu repetir essa passagem. E eu repeti. O que diz a passagem? Moisés está tirando a galera do Egito, da escravidão, e a galera se depara com o Mar Vermelho. E a galera tem medo de ultrapassar o mar. E começa a ter vontade de voltar. E o povo começa a reclamar com ele. Eu estava pensando isso e a pombagira falando comigo. E aí, o Moisés chega para Deus e fala assim, e agora? O que a gente faz? E aí ele vira e fala assim, diz para o povo que marche. Marche para onde? Para cima do mar. Aí eu contei essa frase para ela, ela falou assim, assim é a liberdade da pombagira. Não tira o mar, dá coragem para enfrentá-lo. Então, eu estou dizendo o que eu ouvi. Eu não estou aqui para falar, mas eu li o livro tal, tem a tese de doutorado, eu li tese de doutorado. Mas elas pegam arquétipos de Jung. Eu estou tentando ouvir essas vozes e interpretá-las. Para todas as pombagiras, eu estou falando de pombagira, mas o mesmo vai para malandro. Eu perguntei por que elas incorporam em homem. Nesse meu livro, Desidentidades e Resistências, tem uma parte lá só sobre isso. Por que elas incorporam em homens? Elas foram quase que unânimes em dizer assim, vou usar uma das falas, que é da pombagira menina. Ela diz o seguinte, a gente entra em homem para tirar o homem do seu lugar. E experimentando uma mulher, ele experimenta que é possível ser livre sem ser machista. Foi fala dela, não foi minha, não. Perguntei a Tata Mulambo, que incorpora num garoto, cujo terreiro é aqui em Engenho de Dentro, em fevereiro do ano passado, antes da pandemia começar, né? E com a nossa quarentena. Perguntei para ele assim, mas para ela, por que você incorpora nesse rapaz? Aí ela fala assim, para mostrar que pombagira, ela está em tudo que é lugar, não está só em mulher, e não é só para a mulher. Aí ela disse, pombagira é contra o patriarcado, mas não contra o homem. Perguntei a Maria Farrapo, que incorpora num homem chamado Pai Adriano. Perguntei para ela, mas por que você incorpora num homem negro? Ele é negro. E ela falou assim, porque a gente tem que lutar pela liberdade, mas a gente não tem que fazer de novo opressão. Mulher tem que ter seu valor, mas o homem também tem seu lugar. Está no livro. Por que eu estou dizendo isso? Porque
Porque são múltiplas vozes. Pombagirando é um verbo. Malandrando é um verbo. E tudo isso é Exu. Tudo isso é movimento, é comunicação, é desconstrução, é irrupção, é se alimentar de um caos que reinventa a vida. Tudo isso é vida, se fazendo arte. Por isso eu terminei o livro do Malandrinho perguntando para ele, mas se a metáfora maior do que você quer passar para as pessoas é a capoeira, qual é a palavra que mais tem a ver com malandragem? Está no livro. Ele responde, arte. 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 Criar. Criar formas vivas de ser vivo. Criar formas plenas de caminhar como humanos e humanas que somos. Por isso não interessa na Umbanda, para mim, todos os ritos e todas as interpretações. Interessa esses gestos, ou como disse a Pombagira da Clarice, Pombagira vive das brechas. Das brechas. Aí ela terminou dizendo, criando nas brechas. Sabe? Sabe, tudo isso, para terminar, caracteriza o que eu tenho chamado de Umbanda como teatro religioso do oprimido. A Umbanda é um teatro, ela é arte. Ela é performance, é atuação. Mas o mais bonito até hoje que eu vi na Umbanda, e eu me emociono quando falo isso, estou ficando velho, eu tenho chorado muito. Mas chorado porque eu acho boa a vida, só isso. Não choro por causa de mais coisa, não. Tem uma coisa que eu acho linda na Umbanda. Todos os personagens ali são da história do Brasil. Historicamente foram oprimidos e oprimidas. Mas reaparecem, dotados e dotadas, sabe? Essas mulheres dotadas de sabedoria. As feiticeiras não são mais aquelas da Inquisição. Elas geram feitiços de liberdade, de encantamento, de palavras de amor. Sabe? As pombagiras têm muitas músicas, elas são feiticeiras. Ah, mas cada feitiço lindo. Os Exus masculinos, cada feitiço lindo. Os caboclos boiadeiros, as caboclas, os índios e índias, sabe? Tudo isso são os não lugares da nossa história. Com uma preta e um preto velho, ao invés de apareceram no cativeiro, quem se tornou cativo aparece sendo sinal de liberdade. E essa perversão, nesses não lugares históricos, que se tornam lugares promotores de liberdade, isso faz com que olhar para essa realidade, se contaminar e incorporar isso, traga sentido no século XXI, para a gente lidar com as colonialidades que nos assolam. São muitas colonialidades, como disse Achille Mbembe. Ele disse numa entrevista para uma revista brasileira que colonialidade não é uma coisa só e que no mundo contemporâneo existem várias. São muitas as colonialidades, afetivas, cognitivas, epistemológicas, religiosas, raciais, de gênero, de classe. São muitas. Mas se esses personagens do teatro religioso do oprimido criam liberdade nas brechas, olha, quanta liberdade nós podemos criar. Quanta vida viva nós podemos cultivar. Por isso, hoje, o meu Jesus de Nazaré, hoje eu não digo mais Jesus de Nazaré, eu digo Jesus, o Exu de Nazaré. É o Exu de Nazaré. Porque o Exu na Umbanda cabe toda essa loucura que a gente está falando. Cabem as brechas, as liberdades, os gritos de dor, mas os desejos de amor. Cabe aquela música linda, cantada originalmente para Maria Mulamba, mas depois também foi para Maria Padilha, A Lei da Inquisição. Sabe que música linda? Foi condenada pela Lei da Inquisição a morrer queimada viva, sexta-feira da Paixão. O padre rezava, o povo acompanhava. Quanto mais o fogo ardia,
ela dava gargalhada. Ela estava queimando, ela estava se fudendo, ela estava sendo destruída. Mas ela dava gargalhada. Esse é o meu Jesus Exu de Nazaré. Isso é uma possibilidade nossa, sabe? Na cruz do Nazareno, quando ele morreu, se esqueceram de botar uma frase. Ele disse 7 coisas, segundo os 4 evangelhos que conhecemos. Mas as pombagiras me mostraram que ele tem uma última palavra. Ele disse, segundo falaram, tudo está consumado. Ele gritou de dor, de abandono. Meu Deus, por que me desamparaste? Depois ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ele fez uma coisa que ninguém contou. Ele gargalhou. Ele gargalhou. Porque nem a cruz submeteu a sua liberdade. Isso é Umbanda para mim, entende? É isso que eu estou ouvindo desses ancestrais, que vindos aqui na roupagem da nossa cultura oprimida, eles vêm na brecha dizendo, não me submeteram, não nos submeteram. Por isso, a liberdade é possível sempre. É isso que eu tenho pesquisado e sou um apaixonado por uma religião que não é minha. É uma pena, mas eu estou lá também. Grande Alexandre, maravilhoso como sempre, maravilhoso, sensacional, Alexandre. Muito obrigado. É claro que a gente tem muito a comentar, muito a perguntar. Eu queria só lembrar que tudo isso, esse nosso papo, esse nosso encontro tão querido, tão gostoso aqui, nesse ambiente, que é um ambiente do curso do ProLem, Programa de Línguas Estrangeiras Modernas da UF, começa com a leitura de um texto seu, do livro Teoria da Malandragem. A gente estava estudando numa das turmas, aqui tem algumas turmas reunidas, uma das turmas que é intermediário 2, a gente estava estudando os adjetivos na língua iorubá. E a gente sempre conversa que a cultura iorubá, o pensamento e a filosofia iorubá pertencem a um outro sistema de pensamento, de relação interpessoal, física e metafísica, é um outro sistema. E é pouco para a gente refletir a respeito disso, para a gente estudar isso, é pouco fazer ou tentar fazer uma parametrização de sinônimos. As palavras não vão dizer a mesma coisa, jamais vão dizer a mesma coisa, porque os falantes pensam diferente. E a própria transposição das línguas, às vezes, é uma violência, porque a gente corrompe, a gente descontextualiza, a gente impõe formas de pensar que eles não disseram, que eles não promoveram originalmente. Então, quando a gente fala de adjetivos, enquanto figura gramatical, a gente tem sempre a pretensão de qualificar alguma coisa, de instituir valor a alguma coisa. E a nossa tentativa, né, do grupo de estudar a língua iorubá, é exatamente desconstruir essa verticalização, essa verticalidade. Então, adjetivar para a gente é encontrar esses valores, é perceber esses valores intrínsecos. E por isso eu vou começar te perguntando o seguinte, quais os adjetivos que você encontrou nas pombagiras de Umbanda? Cara, elas me chamam toda hora de filho da puta. E eu sei que para elas é uma constatação. Então, eu já... Mas eu acho que tem adjetivos bons, Marcinho, assim, legal. Eu acho que tem o adjetivo livre, sabe? Isso é uma mulher livre, isso é uma mulher escrava e livre. Elas adjetivam toda hora comigo. Não sei se é porque sabe o que eu estou pesquisando, mas adjetivo. Depois, tem um outro adjetivo que eu não usei aqui, também não escrevi sobre ele, que é feliz. Algumas pombagiras usaram isso para falar assim, qual é o propósito de certas falas. É que muitas vidas não são felizes. Né? Acho que a Clarice ouviu comigo a Dona Sete falando há 2 semanas
é um exemplo de uma mulher que apanhava do marido toda hora e ela ia lá no terreiro e tal. E teve uma hora que ela falou assim, mas ela não era feliz. Até que eu perguntei para ela, mas você é feliz assim? Então tem esse adjetivo, ligado ao substantivo felicidade, né? Jogava na cara, mas você é feliz? Mas você é feliz? Mas você é feliz? Mas você é feliz? Esse é outro. A outra, que eu achei muito legal, é que eu perguntei para algumas pombagiras, inclusive da Clarice, se certas... Eu estava tentando interpretar para eu escrever. Mas isso que vocês estão falando aí tem a ver com o que a gente chama de empoderamento? Aí, umas 3 pombagiras estão aqui. Eu teria que procurar onde que estão. Inclusive a dela falar assim, pombagira aparece para que mulher seja empoderada. A mulher empoderada é o que a pombagira quer. Então tem essa ideia da empoderada. É claro que elas têm um referencial diferente do que algumas narrativas nossas chamam de empoderamento, né? Então eu diria assim, empoderada, feliz, escrava, livre, sabe? Eu acho que são adjetivos que estão ali circundando as falas, né? Que até hoje elas falaram comigo. Sensacional. Principalmente perceber você, enquanto um pesquisador, um acadêmico, que tem uma outra matriz religiosa, perceber isso num processo bem endogenante. Você entrou ali não para impor, não para dar voz, mas para ouvir o que elas já diziam, para fazer soar o que essas vozes que foram tão oprimidas fora dos terreiros se tornam protagonistas, são protagonistas na essência ali dentro e que podem reverberar não apenas dentro desses espaços religiosos, mas como exemplos para a nossa sociedade como um todo. Alexandre, sensacional. Eu queria abrir aqui para as pessoas comentarem, fazerem suas reflexões, suas perguntas. Alguém gostaria de fazer perguntas, comentários? Boa noite. Eu gostaria, se for possível. Fique à vontade, Davi. Então, boa noite a todos. Assim, mais uma fala do professor Alexandre aí, que arranca da gente sorrisos instrutivos, né? Sorrisos cheios de alfinetadas internas, muitas vezes, e convites a pensar questões que às vezes ainda não tínhamos pensado. Eu fui a primeira vez a um centro espírita na minha vida, assim, um centro espírita de Kardec mesmo, a convite do Alexandre, assisti uma palestra dele, né, que ele ia dar uma palestra lá. E aí, a partir daquele momento que eu fui aluno dele na UERJ, né, fui bolsista dele, aprendi muita coisa com ele, e com os livros dele, sobretudo, mas ele deixou uma marca que é uma marca que, principalmente, não é uma marca acadêmica, vamos dizer assim. Não foi na minha vida acadêmica que foi a marca mais forte, porque desde essa visita a esse centro kardecista, lá dentro mesmo, tiveram incorporações e alguns espíritos, alguns guias que trabalhavam lá nesse centro, que é um grande centro do Rio de Janeiro. Eu fui indicado a procurar um terreiro de Umbanda para que eu pudesse estar seguindo o meu caminho aí como deveria ser, desenvolvendo a mediunidade, fortalecimento. E aí eu encontrei um centro de Umbanda há uns 2 anos atrás e frequento lá. Mas uma coisa que eu observei é que nesses 2 anos que eu venho vivenciado na Umbanda, eu já fui batizado lá, inclusive, tiveram alguns ritos, mas dentro desses 2 anos eu sempre me comportava de uma maneira que agora eu vou chamar de burocrática, fazendo referência à burocracia que o professor Alexandre ressaltou na fala dele. De maneira burocrática, porque eu quase que coleto muitas vezes ainda, né, um mínimo essencial de cristianismo que aquela prática dentro do terreiro de Umbanda não poderia ferir para que eu continuasse ali. Então, é como se eu estivesse num lugar de avaliação, de avaliador, e filtrasse as manifestações, filtrasse as falas e falasse, bem, a partir do momento que isso aqui começar a ferir
o que eu considero como essencial da mensagem cristã, da mensagem, por exemplo, de caridade, tudo é um lugar que não é para mim, vou me retirar. Então eu ficava avaliando. Só que desde o início da caminhada tiveram vários choques já com isso, né? Você tinha pontos, por exemplo, e que eram pontos considerados mais pesados, né? Que tinham uma linguagem mais pesada, tratavam de temas mais pesados. E eu sempre corria para o meu dirigente de Umbanda ou para uma entidade, para alguém, e graças a Deus eles foram pacientes comigo, que eu percebo que foram bem pacientes, inclusive, de estarem sempre me respondendo por que aquele ponto que falava de Satanás, falava que estava sendo cantado, o que se tratava de resgate de irmãozinhos que estavam numa faixa vibratória, sempre tinha algo, mas ainda eu percebia que, para eles me explicarem, tinha um esforço de trazer, muitas vezes, o kardecismo para estar justificando uma determinada prática, um determinado canto. Em geral, isso anda sendo uma luta danada, me desprender disso e ver a manifestação pela manifestação, né? Para além dessas justificações metafísicas ou racionais, e tudo anda sendo realmente um exercício. Mas eu queria direcionar uma pergunta para o Alexandre, ele vai me perdoar, que é uma pergunta, de certa forma, um pouco pessoal, que eu queria saber como que o professor Alexandre ele pensa o seu desencarne. Porque, por mais insatisfeito que ele esteja com doutrina, a gente tende a querer, por exemplo, falar que, numa postura ecumênica, falar que no desencarne a gente gostaria, então, que todas as entidades e todas as matrizes nos recebessem lá. Mas, às vezes, existem pontos em que há conflitos, há contradições, ou doutrinárias ou não doutrinárias, entre as formas de compreender o desencarne, do que acontece propriamente no desencarne. Elas, às vezes, podem se congregar, elas podem conversar, às vezes elas parecem ter pontos realmente que são pontos no que toca a reencarnação, no que toca alguns pontos, são pontos muito distintos e são múltiplos, enfim. Mas eu queria que o professor Alexandre dissesse assim, como que ele pensa que será o próprio desencarne, se isso traz algum tipo de preocupação para ele, né? E como é que ele lidou, né, para conciliar justamente essas vozes e tudo, já que ele tem um conhecimento doutrinário muito grande da doutrina cristã, e foram muitos textos que ele já leu, que ele trabalhou, e, ao mesmo tempo, ele tem contato com essas manifestações que não se reduzem ao texto, à teoria, à metafísica, que são manifestações que estão produzindo novos sentidos, novas possibilidades. Como é que ele conciliou esse caldeirão todo aí de multiplicidade? Então, essa é a minha pergunta aí. Boa noite a todo mundo. Boa da visão. Muito bom, amigo. Eu vou te responder, parece uma brincadeira, mas é sério. Eu tenho medo da porra, cara. Porque eu tenho medo de ir pro céu, cara. Esse é o medo. No céu só tem evangélico e católico chato pra caceta. Sabe? No céu tem Silas Malafaia. Entendeu? Então eu tô com uma vontade de ir pro inferno. O inferno tem samba. O inferno tem candomblecista, tem umbandista, tem africano, africana. Eu quero é pro inferno. Eu já falei com os deuses e as deusas que se eu for pro céu eu vou ficar muito puto. Então, eu quero, se eu pudesse falar assim, como é que seria uma morte para mim? Eu queria entrar numa Sapucaí, tocando música, churrasco, e essa galera, essa multiplicidade que eu amo tanto. E se o Marcinho for antes de mim, eu quero que ele esteja lá me esperando. Se for depois de mim, eu vou estar lá esperando, porque eu sei que o Marcinho gosta de uma cachaçinha. Eu vou estar lá esperando. Então eu quero uma multiplicidade sambando. Esse é o meu céu. Se eu for pro céu e só tiver gente de terno, gravata, Bíblia e padre com batina, porra, vai ser a maior frustração do meu caminho. Qualquer dificuldade, Alexandre, a gente tenta um recurso ao STF, quem sabe? Mais alguém quer fazer pergunta? Algum comentário? Estela, eu sei que você quer fazer essa pergunta, Estela. Eu sei. Te conheço. Tem que abrir o microfone.
É assim, em muitos momentos eu me emocionei, mas isso é fácil, né? Porque em muitos momentos eu me emocionei. O professor Alexandre, ele falou de uma coisa... eu já li as teses, eu leio as teses, eu também, e muitas vezes eu vou buscando ler também esse tipo de coisa. E a coisa que me chamou, né, é o trabalho dele, que ele fez. Nunca ninguém pensou, talvez, em fazer uma pesquisa nesse nível, conversar com eles. E eu, professor Alexandre, professor Márcio, eu tive muito choque quanto a Jesus e quanto a Exu, não, mas quanto a Jesus. E hoje o senhor falou de uma forma tão tranquila, relacionando Jesus com Exu, que me deu uma tranquilidade enorme, porque Jesus também era transgressor, né? Jesus também brigava pelo pobre, por aqueles necessitados, né? Diante de tudo que nós estudamos. E Exu é o próprio movimento do homem, a própria... como que se chama o Laroyer, professor? Que é a tradução de Laroyer... Ele é a controvérsia. Salve a controvérsia, né? Então, eu estou feliz demais de viver essa oportunidade. Estar com o professor Márcio, para mim, é uma felicidade todos os dias, porque ele me trouxe uma tranquilidade muito grande. E obrigado, professor Márcio, novamente, por o senhor ter nos oferecido o professor Alexandre, né? Muito, muito obrigado, gratidão mesmo. Eu fiquei muito interessada. Uma coisa, eu sempre escrevi, copiei muito, professor Alexandre, as falas dos pretos velhos. Eu achava sempre muito interessante anotar. Até hoje eu acho muito importante que tenha alguém que copie as falas, porque são grandes ensinamentos. Mas eu nunca vi uma pessoa entrevistar Exu, questionar, né? Eu amei. Parabéns, viu? Parabéns por ser esse ser que está... O senhor saiu muito bem na resposta de Davi. O que o senhor pensa quando morrer? E o senhor se saiu muito bem. Parabéns, viu? O que ele queria saber é se o senhor acredita ou não em reencarnação. Eu sempre sou mais direta, mas tudo bem, eu compreendo isso aí tudo muito perfeitamente. Muito obrigada, viu? Já falei, professor. Ela, pontuar duas coisas que você falou. Primeiro, Jesus de Nazaré. Isso é importantíssimo nos estudos do século XX para cá. Ele é um leigo, ele não era de família sacerdotal, ele vivia nas sinagogas, não vivia no Templo de Jerusalém, ele foi alfabetizado, que mostra que ele não era tão pobre quanto a gente imaginava, e ele foi um homem da rua, ele é povo de rua, para usar uma expressão de Umbanda. É totalmente povo de rua, e segundo uma das passagens evangélicas tradicionais, não tinha onde reclinar a cabeça. Então, o que eu quero dizer é que esse camarada, ele foi preso e passou por 2 sessões de tortura. Ele foi preso e ele foi condenado no Sinédrio como blasfemo, que era a pior heresia do judaísmo do seu tempo. Então, ele é um herege. E ele foi morto na cruz, que era uma morte, um suplício vindo dos persas, que chega até os romanos, que só poderia ser conferido a prisioneiros políticos. E ele passa por uma segunda tortura, que é uma tortura política do Império Romano. Então, esse ser humano, que a gente pode considerar divino, é fato, é o verbo encarnado, como diz o Evangelho de João, mas sem que a gente deixe de ver a humanidade, ele é um prisioneiro político e ele é um imoral religioso. É esse que morreu naquela cruz. E a palavra ressurreição é uma divindade grega, anástasis, o evangelho é escrito em grego, significa colocar-se em pé, é não se dobrar. É isso que significa a palavra ressurreição na Bíblia. Né? Ereção é a palavra para ressurreição.
Esse camarada, ele não ressuscita para dizer que existe vida após a morte. Os judeus já acreditavam. Ele ressuscita para dizer que há vidas que não se dobram. Entende? Entendo. O que eu quero dizer com isso? É que, quando a gente está falando de religiosidades que têm matrizes africanas, e que são, como eu estou chamando aqui, teatros religiosos do oprimido, eu estou falando de lugares históricos semelhantes ao lugar de alguém que morreu espancado e assassinado numa cruz. Eu estou falando de Marielle Franco, entendeu? Eu estou falando das 28 pessoas assassinadas no Jacarezinho. Eu estou falando de 500 mil vítimas do descaso político que estão morrendo de Covid no Brasil. Eu estou falando dessa morte, eu não estou falando do morrer, do morrer natural, com muitas aspas. Eu estou falando da morte por subtração e injustiça, o que a tradição judaica chama de iniquidade. Então, eu posso te responder a segunda questão. Se eu acredito em reencarnação, é possível. Eu não tenho nenhum problema com a reencarnação. Se eu voltar, não serei Alexandre. Mas o que eu acredito mesmo é na vida viva, que é a meta de todas as reencarnações. E vida viva é vida que acontece para além da injustiça, para além do assassinato, para além da criminalização, para além do racismo, para além dos feminicídios, para além do racismo religioso, para além da perseguição política, como acontece no Brasil, baseada num neofascismo que não é mais disfarçado, mas é explícito. É isso que eu acredito. A vida, para mim, ela é eterna, não porque ela dura para sempre. Na tradição judaica, a vida eterna não dura sempre. Eternidade é uma qualidade da vida. É uma vida viva que se reinventa sempre. É Exu. Aqui, com vocês, tem a moça que trabalha aqui em casa, que é preta, candomblecista da Baixada Fluminense. A Rose está aqui com a gente hoje. Ela é iniciada no candomblé e ela incorpora a Dona Sete. E vai ceder uma entrevista para mim. Essa Rose mora em Austin, Baixada Fluminense. Eu sou um playboy branco da Zona Sul do Rio de Janeiro com 2 doutorados, estudando no 3º. Entre mim e ela há um abismo. Eu sonho com a vida eterna, que é a qualidade de vida em que esses abismos vão se desfazer, em que as pombagiras vão poder falar foda-se. E esse vai tomar no cu e esse foda-se é uma desconstrução desses abismos. Então, o meu Jesus de Nazaré, que é totalmente bíblico, ele morreu porque morreu assassinado e ressuscitou para que a vida fosse liberta dos cativeiros e das mortes em vida. E é por isso que eu vou para a Umbanda e vou para o Candomblé. É por isso que eu fiz vários boris na minha vida e ebós. Vários. É por isso que eu bato cabeça para Omolu, para Exu, para Oxaguian. É por isso. Porque esse é o lugar das divindades que nunca tiveram voz nem vez. E se não for esse não lugar, o nosso lugar, não é possível haver vida eterna. Essa é minha fé. Muito parabéns. Esse é Alexandre Cabral, o mais exúdico dos pastores, que é de Exuguian. Ó, mãe Viviane chegou. Ó, minha entrevistada chegou. Tá aqui, Marcinho, tua amiga também. Ô, Viviane, tudo bem? Seja bem-vinda. Motumbá. Motumbá, Xamutumbá, pai. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. A palavra está aberta. A gira é de Exu. A palavra está aberta. Então, vou fazer. Estão me ouvindo? Sim, Denise. Professor Alexandre, parece bastante óbvio, mas eu acho que é Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta. O senhor que transita, né, no meio evangélico, protestante, tudo isso que está assustando um pouco a gente, e que transita também agora na Umbanda, no Candomblé, sobretudo convivendo com os Exus, eu queria que o senhor opinasse, dissesse para a gente por que eles assustam tanto aos evangélicos. Por que a nossa religião, obviamente pela questão racial, por tudo isso que a gente já sabe, né, esse racismo estrutural e religioso, mas o pavor que os evangélicos têm de Exu, de Pombagira, é muito grande, né? Tanto que
quem se apresenta nas super sessões de descarrego não são os pretos velhos, não são os caboclos, são as Maria Padilhas, são os tranca-ruas, né? Então, o senhor que convive com esse grupo, né, formador de opinião, que eu absolutamente não convivo, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor escuta sobre os nossos Exus, as nossas pombagiras aí, lá no meio evangélico. Vou usar Mãe Denise, né? Mãe de santo, não é isso, Mãe Denise? É Mãe Denise. Mãe Denise, você me chamou de senhor, eu já estou quase chorando aqui. Porra, eu estou ficando velho, mas não é assim, não. Mas, Mãe Denise... Não, mas não é por causa da idade, é por causa da experiência, do que está estudando, né? É um respeito ao que veio aí antes de mim no que se refere a esses estudos. Tá bom? Ó, já vou aproveitar para pedir para conversar com as suas pombagiras, tá? Já tô adiantando aqui. Pode vir, vem aqui em Araruama, que tem um bocado de Exu e pombagira. E tô aí, cuidado, hein, que eu vou mesmo, hein? Mas, Mãe Denise, eu diria o seguinte, são muitos fatores históricos. Eu vou colocar alguns rápidos. A senhora tocou bem. É porque você tem um racismo religioso ligado às religiões de matrizes africanas. Vou citar um caso. Eu sou de uma comunidade religiosa de matriz presbiteriana, porém ecumênica. Eu já celebrei, levando para a igreja, ateus. Eu já celebrei com a cigana Miriam Stanescon, que é uma cigana famosíssima. Eu já celebrei a peça judaica, a Páscoa judaica, com um rabino lá dentro. Leonardo Boff é o patrono da nossa comunidade. Marcelo Freixo, em 2014, foi falar no lugar do pastor. Foi a mãe Viviane chegar e levar pombagira, caboclo, preto velho, ou como a filha dela de sangue, a Jennifer, virou. O que eu estou falando aqui é sério. A Iemanjá dela virou no dia que ela estava falando. Era sobre itãs ligados a Exu. E ela ia mostrar como que Exu não é diabo. E foi encenar um Itã, e estava lá Iemanjá, Exu, né? Vocês sabem dessas histórias e tal. E a Iemanjá quis virar, e ela me perguntou, o que eu faço? Eu falei, deixa ela virar, ué. Aqui é um lugar sagrado, é o lugar de Iemanjá, e a Iemanjá virou. Cara, já tivemos vários outros religiosos e religiosas de outros lugares. Foi entrar a mãe Viviane, que é preta, que é periférica, que deu merda. Agora, eu posso te dizer por quê agora? Por que os Exus de Umbanda são problemáticos? Porque eu estou trabalhando com prostitutas há algum tempo, prostitutas pobres. Você chega aos puteiros da Vila Mimosa, a única referência religiosa que é universal são as pombagiras. E eu entrei num lugar, nos biombos onde elas transam, e tem uma pombagira com peito de fora enorme assim. Por quê? Porque vou usar essa linguagem que é errada, hein? Mas só para simbolicamente dizer, aquela é uma divindade que protege puta. Não é divindade, eu sei que não é, mas estou usando essa... Aquela figura defende puta, não julga puta, ama puta, abraça puta. E algumas, inclusive a da Clarice, a Maria Mulambo da Clarice, disse que quando ela viveu na Terra, ela foi puta. Cara, quando você tem esse imaginário que desconstrói a hegemonia da moral cristã, entende? O budismo não destrói, o judaísmo não destrói, e mais, emancipa o prazer da mulher. O gozo, uma palavra que a gente sequer consegue pensar, que pega aquilo que disse Maria Padilha, da Viviane que está aqui. Nós somos a buceta de Exu. Nós somos, com orgulho. Cara, isso é. E mais, pega Exu, símbolo Exu, que para a tradição cristã, desde os missionários na África do século XVIII, significa selvageria, sendo o corpo da mulher o mais selvagem dos corpos. E aí transforma mulher em bruxa, e Exu em Satanás. Nenhum orixá foi transformado em Satanás, a não ser Exu. Então, tudo que faz parte do universo Exu, exusíaco,
é o demoníaco na ótica moral cristã. Então, eu diria o seguinte, que na Umbanda tem algo que é a divindade inversa da divindade cristã. A divindade cristã ela é moral, e o verso da sua moralidade, o mal, ele está nos signos dos Exus de Umbanda e também de Candomblé. Você pega um ícone de Exu que tem um pau desse tamanho. Cristão não gosta de pau grande. Cristão não gosta de pau, né? Ele é falocêntrico, mas não gosta de pau. Nunca vi isso, né? Então, isso é o inverso. E o que eu acho bonito na Umbanda é que, por mais que a gente queira submeter isso, isso não se submete. Isso não se submete. Então, tem na Umbanda aquilo que é a condição da hegemonia cristã. A submissão do corpo, o controle do gozo, a subalternidade da mulher, o silenciamento das vozes. Mas aí entra uma padilha e tem um ícone que é um peito de fora. Aí fudeu. Então, a gente não pode levar a sério a hegemonia evangélica e católica no Brasil, hein? E católica. Quero lembrar que até o regime militar, você tem perseguições contínuas a terreiros de quimbanda no Rio de Janeiro, que era a esquerda da Umbanda. A Umbanda não aceita, a Umbanda proscrita, que é Exu. Então, quero dizer que isso era sistemático. Por quê? Porque isso mexe com muita coisa que tornou essa tradição hegemônica. Por isso é que eu tenho chamado, nesse livro novo que eu estou para escrever sobre Pombagira, eu chamo isso de cartografia política da resistência. A Umbanda ela é uma cartografia, ou seja, ela são vários mapas de resistências políticas. Entende? É o corpo da mulher que goza. A gente tem que falar isso nos terreiros. Se eu fosse pai de santo, eu falaria. Aqui tem mulheres que gozam. Cara, isso... Aqui tem lugar para palavrão. Tudo isso é subversão. Então, eu diria para você, Denise, esse racismo, ele tem elementos que são elementos masculinistas, falocêntricos, católicos, evangélicos, cristãos, medievais, europeus e papapá, 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 papapá. Entende? Como é que você tem uma feiticeira que ajuda as pessoas? Várias músicas de Pombagira são feiticeira. Feiticeira liberta as pessoas. Feiticeira tem que morrer nas chamas. Aí a Umbanda pega lá, canta para a feiticeira, para ela exercer a caridade. O monopólio da caridade é o monopólio do Deus cristão. Aí vai uma feiticeira e exerce a caridade. Eu acho isso lindo. Só de sacanagem, acho lindo. Ou como disse uma Pombagira para mim, que uma mulher chegou para ela pedindo para tirar o marido da outra. Ela falou, eu não. Eu vou tirar você dele. Porque Pombagira não ajuda a mulher a ser escrava, ajuda a mulher a ser livre. Aí ela falou assim, mas eu quero aquele homem. Ela falou assim, eu não. Se você não gozar com você, você não goza com pau de ninguém. Se você não gozar com você, você não goza com pau de ninguém. Porra, pode botar psicanálise aí para fazer 20 anos. Só essa frase já matou 20 anos de análise. Ah, cara, que é a frase mais bonita? Se você não gozar com você, você não goza com pau de ninguém. Eu vou tirar você desse cara. Você não vai ser escravo de ninguém. Então, Denise, tudo isso é Umbanda, hein? E me desculpa, mas a Maria Nossa Senhora é o contrário disso. Eu posso te dar datas até se você quiser. No século XIV, só para te dar um detalhe, teve uma peste, a peste negra, uma das fases da peste negra, e teve uma diminuição radical na França, em parte do território atual da Alemanha, o território da Itália e da Espanha atuais. Teve uma diminuição populacional radical. O que fez a igreja? Começou a dizer que Maria disse sim ao anjo e engravidou. Então toda mulher transava. Quando criou um inchaço nos feudos, o que fez a igreja? A Maria era virgem, as mulheres paravam de transar. Maria, imagina se Maria fosse a pombageira. Nenhuma mulher se submeteria. Nem a trepada, nem a falta de trepada. Entende? Isso é Umbanda. Então a Umbanda está mexendo com raízes de opressões históricas
muito radicalizadas. Maravilhoso, Alexandre. Agora, gente, como é que a gente poderia se permitir ou ter a pretensão de estudar a língua iorubá, buscar as matrizes dessa comunicação, se a gente não se permitir refletir sobre o que essa língua quer dizer, o que essa língua conseguiu subverter, o que essa língua, ou a partir dela, foi possível construir, está sendo possível construir aqui, no nosso território. Falar iorubá, pesquisar a cultura iorubá, não é só reproduzir palavras, é entender pensamentos, é entender construções. Isso que a gente está fazendo aqui, isso que a Alexandre está nos ajudando a fazer, é aprender iorubá, aprender banto, aprender fon, aprender cristianismo, aprender sociologia, filosofia, antropologia. Isso é uma pretensão que a gente tem de verdade, propor reflexões. Quem mais gostaria de falar, fazer perguntas? A gente já são 8h20, nosso tempo já está acabando, temos mais 15 minutinhos. Quem gostaria de fazer suas perguntas, considerações? Ninguém? Ninguém quer fazer comentários? Eu tenho 1000 perguntas para fazer, Alexandre, se você permitir. Eu queria que você, como cristão, e diante de todas essas inferições, reverberações, descobertas que você tem feito a partir das suas pesquisas, das suas vivências com as entidades de Umbanda, com o diálogo interreligioso, com as suas reflexões sobre o cristianismo, sobre a sua própria religião. Como você entende que essas pombageiras, que esses malandros, que esses exus convivam harmonicamente num ambiente com Jesus Cristo, com os santos católicos? Como você entende isso? Como você nos ajuda a entender isso? Marcinho, o que você quer de mim agora é que a gente escreva uma tese junto, né, cara? A gente outro dia estava conversando sobre isso, e eu até conversei com a mãe Viviane outro dia sobre esse negócio. É o lugar desse... Não vou falar sincretismo a palavra, né? O lugar dessas articulações, né? Eu acho que é um problema meu, seu e dela. Aliás, a mãe Viviane tem isso como um problema sério lá no terreiro. A gente já conversou várias vezes. Mas eu diria o seguinte, Marcinho, sobre o que a gente até estava discutindo outro dia, né, a sós. O sincretismo, ele é uma política das subordinações. Porque as alianças não são politicamente neutras. Iansã é Santa Bárbara? Como assim? Me desculpa, como assim? Não entendi. Como assim? Como é que as pessoas conseguiram? Oxalá é Jesus? Como assim? Quem disse isso? Outro sincretismo. Exu é Satanás? Isso é um sincretismo. Como assim? Como que uma religião, não estou falando das matrizes bíblicas da religião, que é outra coisa, que ela tem como elemento central a moralidade, ela pode se identificar com uma série de signos de uma matriz que não tem os códigos morais referenciados pela dicotomia bem e mal. Até onde eu li, a tradição iorubá não se orienta pelo código tradicional moral ocidental que pressupõe a dicotomia bem e mal. E a gente, nas tradições cristãs, só entende a santidade, diferentemente da ideia do justo da Bíblia judaica, né? O justo não é o santo cristão. O santo, ele tem que ter uma referência ao código moral da igreja. Se o santo não fizer, por exemplo, o Vaticano não canoniza. Então, você não precisa só do espetáculo da extraordinariedade, dos milagres, você tem que ter a retidão moral de acordo com o código da igreja. Como é que eu posso, então, falar de Santa Bárbara, sabe? Isso é uma coisa séria. E mais, quando eu crio um altar na Umbanda, cujo eixo é o Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus é uma mística piedosa que vem de matrizes medievais ocidentais. Ou seja, o cristianismo ocidental, tem o oriental também.
Como que, de repente, eu pego Preto Velho e Preta Velha, que são personagens escravizados exatamente pela cruz cristã. Exatamente pela cruz, não de Jesus de Nazaré, pela cruz cristã, que é outra cruz. A terra de Santa Cruz não é a cruz de Jesus, é a cruz do cristianismo. E eu faço esse jogo de Lego, esse encaixe. Esse encaixe pressupõe uma submissão moral e uma dominação política e um silenciamento dos corpos. Me desculpe, minha esposa é filha de Yansan. Eu já vi Yansan virando nela. Eu tenho medo de Yansan, né? Aliás, é do Márcio também. Eu tenho medo das esposas. Então, já preciso falar isso. E quem for de Yansan, eu já digo amém logo. Nem preciso falar. Se quiserem dinheiro, eu te dou. Mas como é que eu vou comparar o ímpeto do vento, a borboleta, sabe? Com uma santa cristã. Que pressupõe uma disciplina que não pode se fazer ventania. Como? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso é um desafio. A gente entender o sincretismo como dominação política dos corpos. A segunda coisa me ensinou a Preta Velha da mãe Viviane. Vovó Cambinda. É que ela disse que ela aprendeu com Santo Pedro, com Santo Paulo. Aliás, está gravado, eu tenho isso aqui gravado. Que, por mais que os cristãos tenham crucificado, dominado a África negra, Santo Pedro, Santo Paulo e Jesus Cristo, ela disse assim, sofreram a injustiça que ela, de outra maneira, também sofreu. Então, ela diz que uma das tarefas da Umbanda é ressignificar os símbolos cristãos de maneira não dominadora e não escravocrata. Entendeu? Ou seja, horizontalizar os símbolos. Articulá-los sem hierarquizá-los. Isso foi a Preta Velha da mãe Viviane que me ensinou. E tem um autor brasileiro que eu até falei para o Márcio Djagum, meu Marcinho, né, que é o Ferretti, que ele tem uma tese de doutorado que ele pensa o sincretismo não como dominação, mas como integração. E eu discordei dele porque, politicamente, ninguém começa do ponto zero. Exu já começa sendo diabo e não sendo o Exu Yorubá, entende? Ele já passa pela insígnia moral cristã. Falou Exu, falou diabo. É isso que está naturalizado. Então, eu não posso meramente aqui fazer equivalências. Então, eu responderia dizendo o seguinte, é nossa tarefa transformar as hierarquias políticas sincréticas em relações horizontais de igualdade. Eu quero que na igreja da qual eu faço parte, que tenha Buda, Shiva, Vishnu, Exu, Oxoguian, Jesus de Nazaré, Paulo, Pedro, Martin Luther King, que era pastor, Santa Dulce dos Pobres, que era freira, em pés de igualdade. Então, criar as condições do pé de igualdade é tarefa nossa. Mas sem a ingenuidade de dizer, basta juntar para ser igual. Não. Quase sempre juntar e hierarquizar. Um altar diz muita coisa sobre a política de uma casa religiosa. Eu olho um altar e já sei como os corpos se subordinam. Já sei qual é o lugar do palavrão naquela casa de uma pombagira. A mãe Viviane conheceu uma médium que eu conheci bastante, que ela tinha sido freira, ou quis ser freira, se tornou espírita de linha de Kardec, que a gente chama de espiritismo, né? Europeu, e aí se tornou umbandista. A pombagira dela não podia falar palavrão para mim. Por que não podia? Porque não podia. Mas por que não podia? Eu perguntei para ela. Estou até hoje esperando a resposta. A pombagira dela não podia falar palavrão. Porque eu vai tomar no cu, porque o filho da puta, porque o foda-se. Esses palavrões que pombagiras falam. Ali tinha que ser silenciado. Por quê? Porque não era a ideia tradicional de evolução. Não era um espírito evoluído. Entende? Isso já diz que evolução, que é um conceito que nasce da biologia e que vai para o plano social. Civilização, moralização se identificam naquela matriz ali religiosa. Mas uma pombagira não poder falar palavrão, isso não diz respeito a uma hierarquia da política dos termos linguísticos? Claro que diz respeito. Então a gente tem que identificar. Não para dizer que não possa existir. Claro que pode existir uma pombagira que fala francês,
O Márcio de Jagum, vou contar uma história para vocês foda, 2 histórias fodas da minha vida. Eu fui à casa do Lívio Barbosa, que é um pai de santo, de uma umbanda ligada também à cruzada com Angola, e o tranca-ruas dele que quis me mostrar, como diz algumas músicas da umbanda, que ele foi padre. Começou a falar palavrão comigo. Beleza, para mim, padre tem que falar palavrão. E para me mostrar que foi padre, começou a falar em latim comigo. Eu estudei um pouco de latim. Eu respondi a ele. E ele começou a falar para mim sobre o Concílio Vaticano I, no século XIX. Sobre o Concílio de Trento, no século XVI. O Lívio nunca sabia disso. Nunca soube disso. Eu discuti com ele, porque eu tinha estudado um pouco disso. E ele me abraçou e falou assim, mas sabe por que eu estou aqui agora? Porque agora eu sou tranca-ruas e Satanás. É a música que diz. Ele falou comigo gargalhando. No outro, a minha esposa estava presente. E a minha esposa reincorporou na hora que eu ia sair do terreiro. Eu já estava cansado para burro. Eu falei, puta que pariu, eu queria dormir. Minha esposa agora incorporou. Que merda. Aqui em Rio Comprido. Puta, já estava querendo dar um tiro. 2014 ou 15, sei lá. Eu estava com um livro de um filósofo alemão na minha mão. E aí apareceu a galera de Exu da Umbanda. Todo mundo dos Exus vieram, felizes da vida, mandaram me chamar. E eu falei, fudeu, eles sabem que eu tô puto. O tranca-ruas chegou lá com aquela capa e parará, chegou para mim e falou assim, você sabe quem eu sou? Eu falei, tranca-ruas. Aí ele falou assim, Frei não sei das quantas. Eu falei, é. Vivi no Brasil no século XIX. Eu falei, tá. Aí eu disse para ele a expressão em latim, pax et bonum. Expressão franciscana, paz e bem. Ele começou a falar em latim comigo. Pá. Eu falei, caraca! Era só uma brincadeira, Exu. Fica de bobeira aí, não. E aí, no final, ele começou a perguntar coisas de teologia cristã. Eu comecei a responder. E aí ele parou o momento da gira e apresentou para as pombagiras e Exus. Para dizer que eu tinha ido lá, que eu tenho respeito pela casa, que eu amo os Exus, que eu não sou como os padres e como pastores fazem. Ele parou e me mostrou para as outras entidades. Ele falou latim comigo. O que eu quero dizer aqui? Que aquele Exu que falou latim comigo, ele não disse que ele era fodão porque ele falava latim. Mas, geralmente, quando a gente fala que um Exu fala latim, é para dizer que ele é fodão porque ele fala latim, que é a linguagem do opressor. Ele quis ser Exu de Umbanda. É isso que ele estava dizendo para mim. E ele foi padre, mas ele não quer mais sê-lo. Então, desvencilhar as hierarquias políticas dos sincretismos religiosos e manter a interpenetração das matrizes religiosas sem hierarquia é o nosso desafio político religioso que me parece que a gente tem que fazer uma vez se conscientizando de que isso é um problema grave, muito grave. Eu não tenho dúvida, Alexandre, que a gente ainda está descobrindo as estratégias que aquele povo tão inteligente, tão diplomático e, ao mesmo tempo, tão revolucionário conseguiu implementar nesse território brasileiro, a partir dessa diáspora. A gente sabe que as religiões de matrizes africanas são lapidações de várias diásporas diferentes, de várias trocas sociais, antropológicas, culturais, etc. Em algum momento, eu acredito que os africanos foram muito mais sábios do que os colonizadores, em vários momentos, na verdade, porque eles conheciam o sistema de pensamento, o sistema sócio-religioso dos opressores. Mas os opressores, pela sua própria condição pretensiosa, não entendiam o sistema deles. Então, por eles entenderem o sistema dos opressores, eles se apropriaram, né? Eu acho que essa é uma expressão interessante, se apropriaram conscientemente de alguns símbolos, de alguns valores, para sobreviverem, para manterem a sua própria isenção, a sua própria cultura, a sua própria prática religiosa, sem que os opressores compreendessem essa profundidade. Só que hoje, eu digo sempre isso, sem medo de errar, a gente precisa tomar certos cuidados.
Acho que a gente precisa tomar certos cuidados. Não é pegar, derrubar o Cristo Redentor do alto do Pão de Açúcar, não é simplesmente retirar os santos dos terreiros de Umbanda, mas é entender que quando a gente, verbalmente, quando a gente denomina o pai de santo, a casa de santo, o filho de santo, o virar no santo, a gente não deve atribuir a eles comportamentos como se santos fossem. Isso é diferente. Isso eu acho que é um dessincretizar. Eu acho que isso é decolonial e sem necessariamente destruir essa construção diplomática, essa construção de resistência que os nossos antepassados fizeram. Porque se a gente também jogar isso tudo no lixo, a gente vai diminuir a importância desse trabalho que eles tiveram. Essa estratégia é sensacional, uma estratégia que nem Itamaraty, junto com a ONU, conseguiria montar melhor, porque deu muito certo. Agora, cabe a nós, como disse você, refletirmos, tornarmos contemporâneo esse lugar, esses posicionamentos. Essa é uma tarefa de hoje, do dia de hoje. Acho que sim. Bom, já são 8h33, esse é papo para mais de metro. Com certeza a gente ficaria aqui sem fazer força até amanhã de manhã, conversando, batendo papo, divagando, refletindo. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente tem outras coisas para nos ocupar também. Alexandre, eu queria que você falasse, se despedisse, a palavra é sua. Marcinho, eu quero declarar o meu amor por você, meu amigo. Se há uma coisa que eu aprendi na minha pequena, minha precária, eu sou um vira-lata. Eu acho que a saída está em ser vira-lata. Mesclado, sabe? É a minha ideia. Mescla, mescla, mescla. A mescla é que salva a vida. Se é uma mescla boa que eu tive com Jesus de Nazaré, é na palavra que ele usou para falar de amor, sabe? Que é gratuidade. E gratuidade é quando acontece, a gente não quer nada para além daquilo que acontece. A relação, o encontro, o beijo, o abraço, é a palavra que ele usa para falar de amor. E quando eu estou com você, meu amigo, eu sinto vontade de não fazer mais nada. Você é um cara que eu amo muito, que eu aprendo com quem eu aprendo muito. Eu fui ao seu terreiro e beijei o seu Obaluaê e falei, puta que pariu, que merda que eu sou, porque meus orixás não viram, só saem no jogo, e eu acho que eles devem ter problemas comigo, porque eles não dão nenhuma pinta. O do Marcinho me deu um beijo e me fez carinho. Então, Marcinho, eu quero dizer que por você eu sinto carinho, que é uma das expressões mais bonitas de amor, e é um privilégio estar aqui com essas turmas, muita gente eu conheço e amo, muita gente, a mãe Viviane, a Rose, o Davi, e tem tanta gente gostosa, bonita, a Clarice, e eu queria que a gente tivesse outros encontros possíveis para celebrar esse mesmo amor. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão querido, também te amo. Beijo grande a você. Muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição para todos nós. Quero agradecer a quem ajudou a organizar esse nosso encontro, a Cláudia Facini, o Lincoln, a Bruna, a todos e todas que estão aqui com a gente. Muito obrigado mesmo pela participação, pela partilha. Mesmo de longe, a gente sente vibrações. Eu acho que isso é muito importante, a gente perceber que as vibrações existem, elas são possíveis. A gente pode e deve se aproximar, independentemente das distâncias geográficas, físicas. A gente tem possibilidades de conexões, inclusive pela internet, com todas as dificuldades. Então, mais uma vez, obrigado. Um beijo, muito axé para todos nós, para todas nós. Vamos nos encontrar de novo. Beijo para os dois. Beijo, professor. Foi uma excelente aula, viu? Obrigada aí pela oportunidade. Para todos nós. Valeu, obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Mãe Viviane, Beijos. beijo, viu, mãe Viviane? Beijo, boa noite, axé. Muito obrigada por
estar com essas pessoas maravilhosas hoje. Beijo, Maisona. Beijo, Marcinho. Mãe Valeu, Viviane, tchau, meu tchau. pai, é minha irmã, viu? Mãe Viviane. Ô, Olha só, tá vendo como esse mundo é pequeno? Acho que macumbeiro é igual a novela das 8. Todo mundo se conhece. A mãe Viviane é minha irmã, lá na casa do pai Jorge Caribé. Sim. Ah, muito legal. Valeu, tchau, tchau, beijos. gente. Boa noite.